Janderson e Thiago eram dois amigos inseparáveis desde a sua infância. Estudaram juntos e se formaram no colegial juntos. Ambos decidiram não continuar estudando, preferindo tentar logo cedo um negócio. Os dois tinham cursos profissionalizantes, sendo que Janderson sabia lidar com diversos tipos de plásticos, que na época estavam começando a ser estudados, e Thiago tinha se formado em introdução à engenharia eletrônica. Thiago tinha uma quantia em dinheiro guardada no banco, deixada por seu avô, para que ele usasse após fazer 18 anos. Era apenas o que faltava para que os garotos dessem início ao projeto, pois no papel ele já estava pronto. Aquela era uma cidade carente, de certa forma. Em 1917, o plástico ainda engatinhava e os brinquedos das crianças eram limitados, por serem construídos a partir de pano, madeira e ferro. Mas com a vinda do plástico, os dois amigos pretendiam mudar esse cenário naquela cidade. Os 18 anos de Thiago chegaram primeiro que de Janderson, e assim eles deram início ao seu planejamento. Com o dinheiro, eles compraram os equipamentos que Thiago tinha em mente para construir sua máquina. Foi um trabalho árduo, mas concluído após um ano, após diversos testes e decepções. A máquina funcionava, mas ainda não tinha sido testada exatamente com o material que Janderson tinha planejado para criar os brinquedos. Quando eles fizeram a mistura e colocaram na máquina, Janderson não contava que a temperatura do instrumento criaria uma liga diferente do esperado no resultado final. Ou seja, tudo ficou uma porcaria. E o plástico era tão frágil, quando finalizado, que poderia ser desfragmentado com 2 dedos. Mas Janderson não era daqueles que se dava por vencido e prometeu a Thiago que resolveria o problema. Ele tentou por diversas semanas. Thiago ia embora da pequena fábrica enquanto ele ficava trabalhando com sua química no pequeno laboratório que tinha. A luz elétrica o incomodava e assim ele preferia ficar à luz do lampião, muito bonito, adquirido por eles dois. O objeto provia uma luz forte, bem amarelada, que podia iluminar muito bem, cerca de 5 metros a partir de seu raio. E era à beira dessa luz que Janderson vinha trabalhando há 3 meses, na solução do seu plástico, mágico, que poderia ser moldado a qualquer forma. No dia 14 de março de 2019, ele já trabalhava no molde há 5 meses, e assim Thiago foi perdendo a paciência. Naquele dia, antes de ir para casa, Thiago se sentou ao lado de Janderson, que, muito estressado, trabalhava em um componente químico. "Como você está, amigo?" perguntou Thiago. "Bem, tenho certeza que essa mistura dará certo", respondeu Janderson, sem tirar os olhos e as mãos de seus instrumentos. Mas Thiago sabia que aquilo não era verdade, pois era sua fala em todos os dias nos últimos 2 meses. Os óculos redondos de Janderson viviam embaçados, pois seu foco era tão grande que seus sentidos ficavam à flor da pele e aquilo não fazia diferença em seu dia. "Eu acho que você precisa descansar um pouco, colocar as ideias em dia", mencionou Thiago. Mas Janderson parou tudo naquele momento e o olhou feio por cima das lentes, dizendo: "Eu acho que eu preciso trabalhar mais." Ele se levantou: "E você precisa ir embora, pois está me atrapalhando." Thiago também se levantou e esticou o braço, colocando a mão em cima do ombro de Janderson. "Venha comigo, durma em casa essa noite." Janderson bateu com violência na mão do amigo, pegou um recipiente de vidro e atacou no chão. Thiago encarou seu amigo, vendo seus olhos tremerem de raiva. Ele sabia que Janderson não estaria apto para uma conversa e assim preferiu ir embora. Janderson retornou seu foco, sem antes mesmo de limpar as lentes de seu óculos. Só ele sabia o que passava em sua mente. Ela era um inferno. Sua sanidade já começava a ser interrompida, pois se considerava uma criatura inteligente, talvez mais do que todas que conhecia, e não conseguir criar uma base de um material principal para sua empresa seria o seu fracasso pessoal, algo que ele não permitiria que acontecesse, mesmo que tivesse que cavar o poço mais profundo e obscuro. "Janderson." Ele ouviu um sussurro, junto ao vento que uivou naquele momento, estalando as placas de madeira que batiam umas nas outras. Logo ele achou que era sua própria mente, quando ele ouviu novamente o sussurro, mas dessa vez sem o vento. "Janderson." O homem se levantou abrupto da cadeira e gritou: "Quem está aí?" Ele aguardou um momento e gritou mais alto: "Quem está aí?" Após um momento, a mesma voz disse: "Sou eu, Janderson. Não lembras de mim?" Janderson petrificou de pavor naquele momento, quando a voz tomou forma e deu um passo à frente de dentro das sombras. A figura era exatamente a sua cópia, até os óculos embaçados. Porém, aqueles olhos por trás de suas lentes não eram dele. Eram diferentes. Apesar da cor e formatos idênticos, seu brilho era diferente. Talvez a melhor palavra seria
Atormentadores, aqueles olhos eram. Quem é você? Janderson quase não conseguiu perguntar. O outro Janderson riu muito alto. Horas! Como assim quem sou eu? Eu sou você, meu caro rapaz, e posso te ajudar a conseguir o que tanto desejas. Janderson desconfiou, mas estava muito desesperado para negar uma ajuda, sendo de quem quer que fosse. E como você me ajudaria? Perguntou Janderson. A forma de como farei não importa. Preciso apenas de sua permissão para isso. Você a concede a mim? Janderson hesitou, mas balançou a cabeça em positivo. Preciso que diga em voz alta, mencionou a entidade. Ok, eu concedo a você. O sorriso se abriu quase de ponta a ponta, e assim a entidade avançou rapidamente para cima de Janderson. Algo muito estranho começou a acontecer quando Janderson foi tocado. Suas peles grudaram naquele ponto e começaram a se fundir. O grito inevitável de Janderson foi grande quando os ossos de seu corpo começaram a estalar na fusão, enquanto o corpo entrava no outro e ia rasgando os tecidos das vestes de Janderson, que continuava gritando em agonia. Quando a fusão terminou, Janderson estava nu e completamente úmido de suor. Sua pele brilhava diante da luz do lampião, enquanto seus cabelos pingavam o suor excessivo. O sorriso em seu rosto era tenebroso, apesar de demonstrar sua grande felicidade. Ali mesmo, do jeito que estava, nu, começou a trabalhar. Varou a madrugada criando fórmulas que eram ditas por uma voz em sua cabeça. Quando Tiago chegou na fábrica muito cedo naquele dia, se deparou com Janderson. O jovem estava bem arrumado, de terno, chapéu, e o incrível era que seus óculos não estavam embaçados. Estava confiante, isso era óbvio para Tiago. Você conseguiu! A empolgação na voz de Tiago era nítida. Janderson apenas balançou a cabeça em positivo, enquanto Tiago passava correndo por ele para dentro da fábrica. Tinha que passar pela parte da produção, onde ficava sua máquina recém-construída. Logo se deparou com as peças, moldadas durante a madrugada por Janderson. Ele se aproximou devagar e pegou uma delas. Era uma esfera quase perfeita de borracha, vendo que era muito resistente quando a apertou. Você conseguiu, ele falou e se virou para trás. Até a postura de Janderson tinha mudado. Estava confiante, com as mãos para trás. Parecia até mais alto do que antes. Ele apenas balançou a cabeça em positivo e disse: agora temos que começar a produção e iniciar as vendas. Temos muitos comerciantes nos aguardando. Foi o que eles fizeram, e com o dinheiro que Tiago tinha guardado, contrataram mão de obra e começaram as montagens dos brinquedos. A linha de produção funcionava rápido com o gerenciamento de Janderson, e em uma semana eles já tinham 1000 peças, sendo 200 bonecas, 300 carrinhos e 500 brinquedos variados. Tudo foi distribuído em 3 lojas diferentes e esgotados em apenas um dia. Centenas de famílias agora tinham brinquedos da marca TJ Brinquedos, e assim a bomba não demorou a chegar. Inúmeras crianças deram entrada no hospital nos próximos dias, desencadeando falência de dezenas delas. Após o diagnóstico, foi obtido que todos tinham sido envenenados pelo mesmo elemento químico, que depois de investigado, souberam que provinha dos brinquedos TJ. Era um tipo de veneno que, misturado com o plástico, após entrar em contato com a saliva, tinha suas moléculas quebradas, intoxicando as crianças. Isso levou a empresa à falência, imediatamente, deixando os 2 jovens empresários à beira do abismo. Tiago se matou com um tiro na cabeça após 1 ano. Seu corpo foi encontrado com os miolos espalhados na parede e um rombo tão grande na cabeça que ele estava deformado. O dinheiro que gastou para se livrar da prisão e livrar seu ex-amigo da prisão o fez fazer isso. Janderson não foi ao velório do ex-amigo e ficou em casa naquela noite, à beira da luz do mesmo lampião em que usava na empresa. Fumava um cigarro de palha, apertado por ele mesmo. Sabia que tudo o que acontecera foi por sua culpa, e sua depressão o levou a um buraco que continuava sendo aberto a cada pensamento suicida. Suavemente, ele escutou a voz em sua mente que tinha ficado muda no último ano inteiro. Subitamente, aquela dor, que só ele conhecia, surgiu mais uma vez e a entidade começou a sair de seu corpo, estourando ossos e pele novamente. Mas dessa vez o jovem ficou machucado, muito machucado, quase estraçalhado no chão, aberto, com suas tripas espalhadas, enquanto a criatura se levantava de dentro de si. Ela parou à sua frente, completamente banhada em sangue, e olhou para ele, aos pedaços no chão, dizendo: você com certeza foi o meu maior triunfo. Me deu sua vida e sua mente doentia com a culpa de ter assassinado dezenas de crianças.
Sua alma será minha pela eternidade. E te prometo uma coisa: você sofrerá muito. Se gostou, curta, comente e se inscreva no canal que nos ajuda muito.